Olá, queridos irmãos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir e aprofundar mais um tema da nossa série Guardiões do Carisma. E dessa vez, vivenciando essa preparação para o aniversário da nossa graça fundante originária do Carisma. Portanto, hoje o tema que nós vamos aprofundar é: estamos nas mãos de Deus e não há melhor lugar para nós estarmos. Nós temos rezado cada vez mais com esse tema, especialmente da experiência que nós tivemos com o Santo Padre, o Papa Francisco, no Vaticano, em Roma, quando nós, sem percebermos, naquele momento cheio de emoção e da graça de Deus, nós levávamos mais mensagens dos irmãos para o Santo Padre, mensagens de agradecimento, notícias de casas abertas, notícias de irmãos acolhidos através do Com Deus Tem Jeito. E durante aqueles minutos, o Santo Padre segurava a nossa mão. Às vezes ali pela força da experiência, a gente nem se dava conta do que de fato ali estava acontecendo. Mas depois, muitos de nós percebemos, aquilo chamou a atenção. O Santo Padre segurava a nossa mão durante toda aquela rápida conversa, mas ele segurava na nossa mão e não soltava, em meio às suas palavras de coragem, avancem, não tenham medo, continuem, avancem. Em meio aos sorrisos, à alegria de receber aquelas notícias, e as suas palavras de encorajamento, ele de fato segurava com muita firmeza ali na nossa mão. E aquilo realmente foi uma grande experiência depois de oração para a nossa comunidade, onde nós sentíamos que a igreja e Deus queria nos dizer: nós estamos segurando vossas mãos. Vocês não estão sozinhos. Estão sendo conduzidos por Deus. Estão sendo conduzidos pela igreja. E de fato, é exatamente isso que nós temos vivenciado. Não tem maior alegria e não tem experiência mais profunda do que aquela de estarmos nas mãos de Deus. Diante de experiências como essas com o Papa, onde nunca passaria na nossa cabeça sermos recebidos algumas vezes pelo Santo Padre, ou que ele responderia várias cartas na ocasião dos encontros com Deus Tem Jeito, enviando palavras de encorajamento, enviando a sua bênção. Tudo isso nunca foi uma pretensão nossa, mas tudo isso foi uma condução do Espírito Santo de Deus, vontade de Deus. Assim como tudo que nós temos vivido. Tudo, cada passo que é dado, cada inspiração, cada discernimento que é feito, sempre em comunhão com a igreja. Sempre nós somos instruídos e direcionados pela igreja, pelos nossos bispos, pelos nossos párocos. Não fazemos absolutamente nada sozinhos. Sempre em comunhão também com os outros carismas, que confirmam, que motivam, que fazem unidade. Nada fazemos sozinhos, mas sempre sendo igreja, sempre sendo conduzidos pelos nossos pastores, bispos, párocos, vigários. Mas não tem alegria maior do que as coisas serem assim. Às vezes pensamos de um jeito, mas os bispos vão nos instruindo, vão iluminando através de uma palavra, através de uma partilha, através de uma inspiração, através de um convite. Portanto, nós vamos sendo guiados. Tudo também sendo feito em comunhão entre nós. Nada no Lumen é decidido sozinho. Nenhum de nós tem autoridade para decidir nada sozinho. Porque quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Então, tudo é assim. Até a nossa moderação geral são 3 pessoas. Conselhos são 15 pessoas. Depois, junto com o executivo, já somos 35 pessoas.
Todas as coordenações de casa são várias pessoas, de centros sociais, todos os grupos de oração é um núcleo de coordenação, todos os setores, projetos, tudo é feito em comunidade. Por isso nós nunca utilizamos a primeira pessoa. Eu quero isso, eu penso isso, Não. Nós na primeira pessoa não pensamos, não decidimos nada sozinhos. Sempre em comunidade, gerando a presença de Deus no nosso meio e deixando que Ele conduza, que Ele realize a sua vontade, que se dá através ali da comunidade, em oração, em discernimento, rezando juntos, discernindo cada passo que precisa ser dado. Falar sobre esse tema é impossível não trazer uma citação de São Francisco de Assis, quando ele diz: quem não tem nada, nem quer ter, vai preocupar-se com o quê? O irmão não tinha roupa, comida, nem teto. Não tinha pai, mãe, irmãos. Não tinha prestígio, estima dos concidadãos, dos amigos ou da vizinhança. É na terra despojada e nua que nasce e cresce, alta, a árvore florida da liberdade. O pobre de Assis, por não ter nada, não tinha nem ideias claras ou projetos para o seu futuro. Não tinha nem ideais. Aí está a grandeza e o drama do profeta. É um pobre homem lançado por uma força superior a um caminho que ainda não foi percorrido por ninguém, sem saber se no fim vai ter êxito, sem saber que riscos o esperam na próxima encruzilhada. Por não saber nada, também não sabe como vai ser fiel a Deus no dia seguinte. Basta ser fiel a cada minuto, abrir um caminho passo a passo, golpe a golpe, sem saber qual será o que virá a seguir. Dormir hoje à luz das estrelas, com a papoula da fidelidade na mão, sem saber que papoula vai colher amanhã. Abrir os olhos cada manhã e pôr-se a caminho solitariamente, para continuar a abrir a rota desconhecida. Quando todas as seguranças falham, quando todos os apoios humanos estão por terra e voaram enfeites e roupas, a pessoa nua e livre encontra-se quase sem querer nas mãos de Deus. Um homem despojado é um homem entregue, como essas aves em plumes que estão felizes nas mãos cálidas do Pai. Quando não se tem nada, Deus transforma-se em tudo. Deus está sempre no centro. Quando todos os revestimentos caem, aparece Deus. Quando os amigos desaparecem, os confidentes atraiçoam, o prestígio social é ferido a machadadas, a saúde vai embora, então aparece Deus. Quando todas as esperanças sucumbem, Deus levanta o braço da esperança. Quando os andaimes arriam, Deus transforma-se em apoio e segurança. Só os pobres possuirão a Deus. Meus irmãos, que citação extraordinária do nosso Pai espiritual, São Francisco de Assis. É assim que nós, da Obra Lumen, somos chamados a nos colocar nas mãos de Deus. Não fazemos nenhum tipo de plano. Nos perguntaram recentemente na Rádio Vaticano quais são os planos, as metas da Obra Lumen. Nós respondemos, não temos planos, não temos metas, não sabemos. Nós não fazemos nenhum tipo de planejamento, porque é Deus quem faz, porque a obra é dele. Tudo é o Emmanuel. Não fomos nós quem pensamos nessa comunidade. Tudo é inspiração do Emmanuel, é desejo do Emmanuel, é iniciativa do Emmanuel. Nunca pensamos nas tantas casas que foram abertas, missões, centros sociais, grupos, de forma alguma. A nossa humanidade nunca desejou isso. Tudo é plano de Deus, iniciativa de Deus, inspiração de Deus, ação de Deus, providência de Deus. Tudo é Deus. É por isso que na nossa comunidade nós não temos referencialidades. Até mesmo na graça fundante originária do carisma, que às vezes algumas pessoas comparam com a parábola do bom samaritano, onde o bom samaritano encontrou o judeu meio morto. Os outros passaram reto.
né? De fato, naquele dia, muitas pessoas passaram. E muitas pessoas falavam para que os jovens fossem embora. Mas muito diferente, né, da parábola do bom samaritano. Aqui, o protagonista é, claro, o Emanuel. Porque foi o Emanuel que encontrou aqueles jovens. A iniciativa foi do Emanuel. Foi o Emanuel quem manifestou o seu amor. Tudo foi, é e será o Emanuel. Isso significa estarmos nas mãos de Deus. Quantas vezes a nossa humanidade até reluta com tantos passos, com tanta ousadia, coragem e parresia. Sim, né? Muitas vezes nós temos receios humanos. Né? Pensamos que, claro, serão mais responsabilidades, compromisso, mais problemas a serem resolvidos. Né? A nossa humanidade jamais desejaria algo assim, mas é sonho de Deus. Como nós poderemos lutar contra Deus? Não é verdade? Esses dias, né, em Fortaleza, no Oitão Preto, Jesus abandonado, o Emanuel, numa manifestação de amor, porque ele não precisa falar. Não necessariamente o Espírito Santo vai falar através do Emanuel. Muitas vezes será através do seu silêncio, não é verdade? Naquela presença onde tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer para com ele é para com o próprio Cristo. Mas recentemente ele resolveu manifestar o seu amor também através de uma fala, através de uma palavra de ordem, de uma profecia. Quando perguntaram para ele, né, quais são os seus sonhos? E ele disse, olha, os meus sonhos estão sendo concretizados, mas o que ainda me falta para que todos os meus sonhos sejam concretizados, né, através, né, de vossas vidas e etc., são as estruturas. E ele ainda complementou para que não sobrassem dúvidas. Ele disse, não é a administração, não é a administração. Logo o entendimento veio muito forte para toda a comunidade. De uma citação do padre Fábio Ciardi, da Teologia dos Carismas, que diz que um carisma sem as suas devidas estruturas é como uma alma sem o corpo. Nós temos a essência, graças a Deus, mas sem as suas devidas estruturas, esse carisma não consegue alcançar todos os corações que ele necessita alcançar. Né? Então logo ficou muito claro que o Emanuel falava aqui do ser feliz, para que os seus sonhos fossem concretizados, para que de fato, definitivamente, a nossa comunidade e a nossa vida esteja nas mãos de Deus hoje, para que os seus sonhos sejam concretizados, ele disse, faltam as estruturas, que é o ser feliz. E ele fez questão ainda de esclarecer, não é administração, ele disse, quem administra sou eu, quem administra não é nenhum de vocês. Vejam bem, o Emanuel repetiu, quem administra sou eu, quem administra não é nenhum de vocês. Portanto, a estrutura que ele quis dizer aqui não se trata de conduzir a comunidade. Ele já disse, sou eu quem estou conduzindo. Vocês estão nas minhas mãos. Sou eu quem estou vos conduzindo. Não se preocupem. Mas eu preciso de mais estrutura. Estrutura que vem através do ser feliz, da evangelização ser feliz. Que a igreja muito claramente coloca no nosso decreto de aprovação da vocação a passagem do Epulão e do pobre Lázaro. Sabemos que é fruto da evangelização da sociedade, que espera pela manifestação dos filhos da luz, que espera pelo anúncio desse mistério cristológico. Sim, Jesus está abandonado, crucificado e encarnado naqueles que mais sofrem. Sim, é um amor extraordinário e apaixonante. Não é verdade? Agora, a estrutura começa pela pedra angular. A estrutura começa pela pedra que os pedreiros rejeitaram e que precisa se tornar todos os dias a pedra angular das nossas vidas e da nossa comunidade. Né? Então, vejam bem, esses dias nós partilhávamos com algumas pessoas da comunidade Canção Nova, né, que tem nos ajudado um pouco da evangelização, ser feliz e etc. E ele dizia, olha, no início ninguém entendia o Padre Jonas. Como que seria possível uma TV sem as suas propagandas comerciais? Isso parecia um completo absurdo. Todo sistema de comunicação ele sobrevive das propagandas, dos comerciais.
como que aquele carisma, aquela comunidade que nascia, poderia sobreviver em meio a um sistema de comunicação sem esse planejamento, né, como todos os outros sistemas sobrevivem. E ele dizia, olha, é muito parecido com o que eu estou vendo aqui de vocês. Vocês não fazem os convênios, vocês não cobram dos acolhidos, né? Então vocês estão ousando num caminho novo, esse que Francisco de Assis disse, um caminho ainda não percorrido, um caminho novo, cheio de desafios, cheio muitas vezes de incompreensões, cheio muitas vezes de medos e de dúvidas, mas que nós precisamos nos lançar como esses pequeninos pássaros nas mãos cálidas do Pai, mãos cálidas que estão conduzindo esses consagrados, que está conduzindo esta comunidade. Portanto, meus irmãos, para encerrar essa reflexão, esse aprofundamento, essa partilha, nós somos convidados, no dia de hoje, de rezar sobre como nós necessitamos, de forma pessoal, colocar cada vez mais as rédeas da nossa vida nas mãos de Deus. Quantas vezes nós tentamos segurar as rédeas das nossas vidas nas nossas próprias mãos? E quantas vezes isso deu errado? São Francisco hoje aqui nos ensinou dizendo, quando nada nos prende, quando nada se torna o centro da nossa vida, então nós somos verdadeiramente livres. Quantas pessoas passam a vida buscando sonhos pessoais? Tanto tipo de sonho. Eu quero um dia isso, eu quero um dia aquilo, eu quero um dia aquilo outro, um dia aquilo outro. E parece que a vida delas vive em busca daqueles sonhos. E depois que elas conseguem aqueles sonhos, elas continuam ainda sem sentir a verdadeira paz. Porque agora que elas conseguiram o que elas tanto queriam, agora elas têm medo de perder. Portanto, elas nunca conseguem a verdadeira paz quando qualquer outra coisa que não seja Deus está no centro da sua vida. Quando nós não estamos nas mãos de Deus, nós estamos desorientados, nós estamos perdidos, nós estamos vazios, nós estamos preocupados, angustiados e amedrontados. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, nada nos aflige, nada nos preocupa, nada nos rouba a verdadeira alegria e a verdadeira paz, porque o nosso olhar está muito mais além de todas as coisas que passam. Portanto, vamos nos colocar nas mãos de Deus. A nossa comunidade está nas mãos de Deus, mas é muito importante que cada membro dessa comunidade também esteja nas mãos de Deus. Senão, vão acontecer situações como o Emmanuel colocou. Me faltam estruturas para que os meus sonhos se concretizem hoje. Talvez, possivelmente, porque alguns de nós, infelizmente, não se coloca ainda inteiramente nas mãos de Deus. Para um despojamento, num ato de comunhão sincera, ou de evangelização da sociedade, ou de fidelidade à resposta e aos apelos de Deus. Portanto, como é importante, meus irmãos, nós nos colocarmos de forma pessoal. No início, nós partilhávamos que a igreja é quem conduz a nossa comunidade hoje, através dos seus ensinamentos, das suas instruções e dos seus direcionamentos. Como é importante você também fazer o mesmo. Nós dizíamos que nada na nossa comunidade é decidido sozinho por uma ou duas pessoas, sempre em comunidade. Por isso é muito importante você também fazer isso no seu serviço, no seu apostolado. Nos coloquemos nas mãos de Deus, porque não existe melhor lugar para nós estarmos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.